a tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e assim bendirei, e em teu nome as minhas mãos levantarei, as minhas mãos levantarei, as minhas mãos levantarei, meus lábios te louvam e assim bendirei, e em teu nome as minhas mãos levantarei, as minhas mãos levantarei, as minhas mãos levantarei, meus lábios te louvam e assim bendirei, e em teu nome as minhas mãos levantarei. Aplauda Jesus aí onde você está. Aleluia, tu és maravilhoso, Deus, tu és maravilhoso, Pai. Glória a Jesus. Aqui com... Oi, aqui com o nosso pastor Rui, nós vamos ter uma reflexão, uma palavra poderosa. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui ao pastor, nosso pastor presidente, para quem está vendo esse canal ou nos assistindo pela primeira vez, e talvez nunca tenha entrado aqui na nossa igreja. Seja bem-vindo, nós somos a Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, a IDPB aqui, Valentes do Senhor, aqui no São José 1, Rua Janauacá, número 180, nosso pastor Rui, presidente, pastor Rui Rosa, pastora Neuza. E eu queria fazer uma pergunta a ele, ele que tem um pouco mais de 50 anos, só um pouquinho, e ele já viu coisas que eu não vi, eu tenho 30 e tantos anos e muitos anos, e não vi nada do que está acontecendo neste mundo, nesse momento que são coisas alarmantes, E a minha pergunta para o pastor Rui pastor Rui, o senhor já viu alguma coisa assim parecida de as pessoas terem que se enclausurar em casa? Praticamente o mundo todo está vivendo um terrorismo, na verdade, de pandemia, por causa de uma bactéria, de um vírus que ninguém vê, um inimigo que ninguém vê. As pessoas estão confinadas na sua casa, algumas com medo, e a polícia às vezes na rua prendendo pessoas, igrejas fechando, mercados, ou seja, tudo parou por causa de uma epidemia, de uma pandemia, de um vírus desse como chamado coronavírus. O senhor já viu isso? O que o senhor tem a dizer, pastor? Boa noite, pastor Israel e demais amigos, a você que está na sua casa. Verdadeiramente é algo, acredito que nunca isso aconteceu a nível de Brasil. Mas tem uma passagem, pastor Israel, que me chamou muita atenção nesses dias, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 26, o versículo 16. Tem algo assim parecido. Se você puder acompanhar, Ezequiel 26, versículo 16. Diz assim, queridos: e todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos e tirarão de si os seus mantos e despirão as suas vestes bordadas. De tremores se vestirão,
sobre a terra se assentarão e estremecerão a cada momento. E por tua causa pasmarão. Achei interessante a pergunta do pastor Israel. E você que está me escutando, queridos, essa passagem, ela trata de uma situação muito grave que iria acontecer ao povo que estava oprimindo Israel naqueles dias, no passado. A nação de Israel foi parar nas mãos de seus algozes, porque Deus permitiu. Mas a forma como a nação opressora estava tratando Israel, ou seja, o povo de Deus, o Senhor estava percebendo que estava passando dos limites. Então Deus levanta o profeta Ezequiel para enviar uma mensagem a essa nação, que era justamente a Fenícia, na época, estava dominando, e os fenícios estavam oprimindo a população de uma forma absurda. Então, o Senhor Deus decidiu tomar vingança pelo seu povo, porque estava passando dos limites. Então ele diz pela boca de Ezequiel que ele faria os príncipes, ou seja, os governadores, os presidentes, descerem de seus tronos. Eles não teriam o prazer de sentar-se mais em seus tronos. Também eles não teriam condições de vestir suas vestes reais. A cidade ficaria esvaziada. A economia iria despencar, iria quebrar. E sabe, meus amados, isso nos faz lembrar realmente esse momento que nós estamos vivendo. Sim, com certeza. A nação brasileira está no início de um verdadeiro caos social. Não é apenas um caos na área da saúde, porque no momento nós estamos tendo o que comprar. No momento nós temos recursos, ainda há umas reservas. Mas imagine, meus queridos, muitos setores que geram a economia dessa nação parado. Então isso vai quebrar. Então o que é que nos espera? Eu não estou profetizando, eu estou sendo racional. O que é que nos espera? Uma crise financeira. Queridos, quando algo de natureza econômica começa a atingir uma família, atingir um homem, um pai de família, uma nação, verdadeiramente é uma coisa muito grave, porque junto com o caos econômico vem a escassez. Então, quando a escassez bate na porta das pessoas, você pode ter uma boa conta bancária, você pode ter recursos, mas falta o principal, o alimento, querido. E aí bate o desespero e a doença se multiplica. O presidente dos Estados Unidos
declarou uma frase muito interessante no meio de todo esse caos. Ele declarou que nós não podemos permitir que a busca pela cura se torne pior do que o mal que já está instalado, ou seja, do que o problema. Algumas nações, no afã de encontrar uma solução bem rápido, estão tomando medidas que verdadeiramente é algo perigoso e difícil. Queridos, para quem tem uma reserva que pode ir no momento em um supermercado e fazer uma compra grande, estocar as coisas, essa pessoa está preocupada, mas ela tem suas reservas. Agora imaginem o pobre, querido, o pobre, o necessitado, o aflito, que depende de um bico para viver, que depende da diária. Como que vai ficar essa situação? Então, como é que nós vamos peitar, enfrentar uma situação dessas? Bom, meus amados irmãos, não há uma castilha para o momento. Não há uma situação que alguém venha e diga assim: façam isso, tomem esse e aquele remédio, tomem essas e essas providências. Sim, algumas estão sendo tomadas, mas tudo caminha um pouco ainda às cegas. Mas tem uma coisa que eu e você, nós podemos fazer nesse momento de dificuldade, que é justamente ativar a nossa fé no Deus Criador. Você tem fé? Eu quero lhe dizer que é na crise que as ideias surgem. Eu quero lhe dizer, meu querido irmão, que a perseverança de um povo, de uma nação, de um homem que diz que crê em Deus, é quando você percebe que ora por uma situação e você não vê solução. Perseverança se aplica para quem ora e não vê solução. É aí que a minha fé e a sua fé será provada e a gente vai perceber se nós somos perseverantes, pastor Márcio, pastor Ricardo, pastora Ellen. Quando a gente ora e vê o resultado de imediato, a gente fica eufórico, fica cheio de alegria, fica até cheio do Espírito Santo, fica forte. Mas quando tu ora e não vê resultado, você ainda vai continuar crendo nesse Deus? Pois é, meus queridos, a natureza do problema que nós estamos vivenciando está obrigando as pessoas a se isolarem do seu convívio social. E isso me faz pensar a seguinte coisa, queridos. Deixa eu brincar um pouquinho com vocês. O coronavírus botou todo mundo para correr. Essa é a grande verdade. Botou
todo mundo para correr. Sabe por quê? Porque ele não respeita ninguém. Ele não quer saber se você tem dinheiro, se você é culto, se você é iletrado, se você é pobre ou rico. Todos estão enclausurados por um bichinho que ninguém vê. E mais interessante, queridos, é como ele se conduz, como ele se transporta, como ele migra. Se é pelo contato, como realmente está sendo afirmado, que poder é esse, meus queridos irmãos? Que poder! Que pega todo o conhecimento científico, todo o conhecimento e bota no balde, no lixo. E nós não sabemos de onde vem, como se processa, como se multiplica, qual é o tempo de vida dele. Eu só sei que ele nos enclausurou. Você tem todo o direito de discordar comigo. Mas essa epidemia me fez refletir numa coisa, queridos. Um certo pensador intelectual cearense, ele diz uma coisa interessante, que se eu quiser ver uma estrela, se eu quiser mostrar uma estrela para alguém, eu preciso sair ao relento. Não se consegue ver estrela enclausurado. Se você quiser ver a cor do céu, as estrelas, você tem que se expor. Mas a estrela está bem distante. E se você quiser mostrar para o teu filho, você tem que apontar. Quando o pensador frisa isso, ele nos chama a atenção lá no seu livro para a seguinte coisa: se nós quisermos encontrar a solução de um problema, nós temos que buscar descobrir a raiz do problema, onde aquilo começa. Existe um pensamento, uma linha de pensamento que faz uma colocação de como isso começou. Alguém até tem um embasamento bíblico, porque quando a Bíblia proíbe determinados alimentos para que o ser humano não coma aquilo, é porque aquele que nos criou sabe que nós não podemos comer qualquer coisa. Queridos, de onde está vindo essa epidemia? Aquela população come tudo. Tudo. Muita coisa que a Bíblia proíbe. E de onde tem vindo todas as epidemias que atingem o mundo? Justamente, não estou acusando de forma alguma, estou dando dados. A história nos mostra que vem justamente dessa prática de se comer tudo. Alguém faz um juízo dizendo que o berço dessa epidemia está na alimentação. Eu tinha ouvido isso, pastor Ricardo? Na alimentação. Pois bem, queridos, quando a gente desrespeita algumas coisas, meus amados irmãos, não considera, não leva a sério algumas coisas, alguns princípios, algumas ordenanças importantes, principalmente quando vem do coração do Pai, aquilo vai ter um efeito na nossa vida mais adiante.
E o que é que eu fiquei assim tão pensativo, pastor Israel, sobre essa situação das pessoas em casa? O que que isso nos arremete para quê? Eu já vou encerrar aqui, mas antes de encerrar, pense comigo, queridos. Muitas pessoas, pastora Maria Ellen, quando sadias, nédias, tranquilas, não tinham tempo para conversar com seus filhos em suas casas, com sua esposa, com sua família. O vírus veio, está obrigando as pessoas a pararem, e isso nos leva a refletir: parar para quê? Parece assim que ele tacou o pé no freio e diga: ei, humanidade, a vida não é muito bem como vocês pensam. E ele parou o mundo. Sabe, meus queridos irmãos, e nós precisamos fazer uma leitura dessa situação, que às vezes quando nós não temos tempo mais para nada, vem uma situação que nos para. Que o Senhor lhe dê sabedoria, discernimento, para que você, nesses dias que você... Imagine que algumas pessoas, nem por sonho, poderia passar uma semana em casa, para conversar, dialogar, porque dentro de casa, às vezes as famílias estão em casa, mas sabe, meus amados irmãos, estão distraídas com esse aparelhinho. O YouTube rouba tudo. A internet rouba tudo. A televisão. Então as pessoas ficam sem conversar, sem diálogo. Agora está brotando ideias de todas as formas, para que as pessoas aprendam a curtir esse tempo dentro de casa. E eu quero incentivar você para que você não fique em casa contraindo um outro vírus terrível que eu estou falando agora. Esse você não conhece. Só quem conhece é o Rui Rosa, esse homem que está lhe falando. Sabe qual é? Você fica fissurado. A sua televisão é ligada 24 horas para você captar a informação. E você não está atentando. Deus quer que você comece a orar, que você comece a ler sua Bíblia, que você comece a reunir sua esposa, seus filhos e começar a falar com Deus, querido. Porque se o povo não clamar a Deus para que o Senhor dê discernimento, sabedoria a quem pode tomar providência, a nação poderá sofrer bastante. Todos sabem aquela referência lá de Samuel, né? Samuel que disse: o meu povo que se chama. 2 Crônicas 7,14. Eu sei o versículo de cor, mas a referência às vezes a gente esquece. Lá diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome não orar, não me buscar, não se converter dos seus maus caminhos, vai dizendo várias coisas. Agora, se o povo fizer isso, se eles orarem, se buscar, se arrepender dos seus pecados, se tiver essa situação acontecendo, a referência diz que haverá mudança, que Deus vai ouvir o clamor do seu povo. Queridos, está sendo difícil, tá? É estranho. Por exemplo, eu nunca vi isso aqui nessa igreja. Eu pregando para as paredes, praticamente. Que coisa esquisita, irmãos. Mas isso vai passar. E nós vamos sair mais fortalecidos. Se a situação está difícil para quem está podendo andar, só está achando ruim, está parado. Pense comigo,
várias pessoas, e eu não sou melhor que você, estão imóvel há muito tempo. Pense naquelas pessoas que estão num quarto, num leito, numa UTI, meses após meses. Se você está achando ruim estar dentro de casa, e você está bom, sadio, imagine, meus queridos, quem tem os dois problemas, trancafiado e, por cima de tudo, doente. Quero lhe convidar nessa noite para que você ore comigo nessa noite. Quero chamar os pastores que estão aqui, que é um grupo bem pequeno, alguns não puderam vir, que eles fiquem um pouquinho aqui. Meus colegas pastores aqui, se vocês puderem ajoelhar-se. Para mim é um tanto delicado, que eu sou um paciente artrodesado. Os irmãos conhecem a minha situação, mas eu vou tentar ficar um pouco aqui, queridos. Oh, meu Deus, Deus Pai, tem misericórdia, meu Deus, de nós. Meu Deus, eu fico pensando, meu Deus, nas pessoas de idade, nas pessoas que estão, meu Deus, no SECOM, estão ali naquele quarto, meu Deus, gelado, debaixo daqueles panos, meu Deus. Muitas vezes a gente olha, meu Pai, e já não vê mais quase nada do corpo daquela pessoa, só pano, meu Deus. São pessoas que estão sofrendo, meu Pai. Eu oro nesse momento pelos pobres e necessitados, Pai, os mais fracos, os que não têm uma conta bancária, meu Deus, não têm condições de fazer um rancho grande para aguentar 1 mês, 2 meses. O que fazer, meu Deus, por essas vidas? Pai, quantas pessoas estão morrendo por dentro, Senhor, de desespero, de angústia, de depressão, meu Pai. Ah, meu Deus, nós não fomos feitos para isso. A Tua palavra diz que nós somos feitura Sua, meu Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos frutos de Sua ideia. Nós não fomos feitos para o câncer, para o diabo, para a doença, para a miséria, Pai. A terra não foi criada para um caos, mas para ser habitada, meu Deus. Pai, envia o Teu socorro. E que nós venhamos nos quebrantar, meu Deus, profundamente nesses dias, mais e mais. O Senhor tire de nós o medo e nos dê um espírito de clamor, meu Deus, para clamar, porque sabemos que há um momento, meu Deus, que tudo extrapola. O Senhor é Deus de graça, de favor, imerecido, meu Deus. Nós não merecemos, mas o Teu Filho merece. Nós não merecemos, mas por Jesus, meu Pai, ouve nossa oração.
Oh, meu Deus, Ele sofreu naquela cruz. Ele levou o nosso pecado, a nossa fome, a nossa miséria, a nossa vergonha. Meu Deus, como pastor nessa igreja aqui, me ajuda, porque nós ajudamos outras pessoas aqui, meu Deus. Decide, Senhor, mudar essa situação, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, meu querido irmão que está na sua casa, se você puder, coloque a mão sobre o seu coração, porque eu sei que o Espírito do Senhor, Ele está tomando muitas pessoas agora. Pai, eu declaro uma calma nessa casa, meu Deus, no coração desse homem, dessa mulher. Que essa família se reúna para ler a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos perdoe por situações que têm trazido dores ao Teu coração. Em nome de Jesus. Quero convidar os pastores para que se levantem e estendam suas mãos em direção à câmera e vamos abençoar. Primeiramente, vamos anular o intento do diabo, viu? Por intermédio do nome de Jesus. A palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 28. A partir do versículo 17 em diante. Ali encontramos o Senhor Jesus Cristo declarando aos discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Escuta aqui, meu querido irmão, Deus é o nosso fiador. Em nome de Jesus, Pai, eu estendo minhas mãos para quem está estendendo para minha mão. E ordeno que todo intento das trevas para tirar proveito dessa crise, na vida de crianças, de pessoas que estão fragilizadas, todo intento de escassez, que o inimigo quer disseminar, o terror, o pânico, a depressão, na autoridade do nome de Jesus que está em nós, paralisamos essa ação de principados e potestade e ordenamos: sai de sobre os céus do Brasil, de sobre os céus do Amazonas, em nome de Jesus. Agora levante suas mãos, meus queridos pastores, e faça assim, ó, como você está vendo aqui, como que você estejam muitas pessoas debaixo de suas mãos agora. Pai, nós colocamos nossa família, Pai, a minha esposa maravilhosa que está em casa, aquela mulher preciosa, os meus filhos, as minhas noras, Pai, os meus netinhos, os meus queridos irmãos em Cristo que o Senhor me deu aqui nesse ministério, os pastores, suas famílias, Pai, eu os coloco agora debaixo das nossas mãos, e que as suas mãos estejam sobre as nossas mãos agora, e essas pessoas sejam consoladas e abençoadas, porque nós as abençoamos
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha paz, meu querido irmão. Até a próxima oportunidade. Gostaria só de apresentar, esse aqui é o pastor Tiago. Levante a mão aí, pastor. Aquele ali é o pastor Márcio. São os que estão aqui hoje, querido, porque ninguém pode trazer muitas pessoas. A pastora Ellen, o pastor Ricardo e o pastor Israel, que é o administrador aqui. E vocês, muito obrigado. A IDPB São José é uma igreja forte. É uma igreja que já passou por muitas lutas e nós estamos já vencendo essa situação. Vamos aplaudir Jesus. Aplauda Jesus aí na sua casa. Glória a Deus. E vamos cumprimentar com um pezinho. Vem aqui, pastor. Yeah. Isso é para o pessoal se divertir lá na sua casa. E tu aí? Deus abençoe e boa noite.